Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? Agora são 8 horas 10 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba, sexta-feira, dia 17 de fevereiro, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo e também Dia Internacional da Síndrome de Asperger. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias relevantes, entrevistas interessantes dos fatos da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu FM, também pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1, está lá na sua loja de apps. Hoje eu estou fazendo também o programa lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Portanto, tem live, você verá as notícias e também o meu entrevistado de hoje, que daqui a pouquinho eu conto para você quem é, porque agora é hora das manchetes do dia. Samar diz não ter relação direta das suas obras com rachaduras no prolongamento da Pompeu de Toledo. Eleitos Conselho de Ética e Corregedoria Parlamentar da Câmara de Araçatuba para 2023-2024. Birigui vai vacinar contra a meningite C adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Hoje é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Olha, mais uma notícia da Samar, ela vai alterar o atendimento presencial na segunda e terça-feira de carnaval. Banco de Sangue de Araçatuba funcionará parcialmente no carnaval, mas, ainda assim, convida doadores para a campanha Folia Solidária. E o meu entrevistado de hoje é o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, ele que já é sócio aqui do programa, vem falar do aumento na abertura de empregos e também na abertura de empresas e na geração de empregos em Araçatuba e na região. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para o Marco Aurélio, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 981 06 1043, 981 06 1043. É a sintonia da rádio, sacou? Jovem Pan 104.3. Agora são 8 horas 12 minutos. Vamos à frase do dia. O lugar mais quente do inferno é reservado para aqueles que se mantêm neutros em épocas de crise moral. Frase atribuída a Dante Alighieri, escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália, viveu entre os séculos XIII e XIV e é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. O lugar mais quente do inferno é reservado para aqueles que se mantêm neutros em épocas de crise moral. 8 horas 13 minutos. Vamos à previsão do tempo. Olha só, de acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba faz 22 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 21 e 32, sendo que o dia será parecido com ontem, com sol e muitas nuvens, e chove rápido aí durante o dia e também à noite. Pancada de chuva, aliás, nos últimos 2 dias, final de tarde, cada pancada que eu vou te contar, hein? E aí, final de semana, como vai ser? De acordo sempre com o Climatempo, final de semana aí, sábado e domingo, as temperaturas devem variar nos 2 dias entre 20 e 29 graus, com pancadas de chuvas. Aliás, deve ser assim na semana que vem. Também, portanto, carnaval com água em todo o estado de São Paulo. 8 horas 14 minutos. Asfalto e administração municipal.
Sabe o prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba? Aquele trecho em obras que ainda não foi entregue, aberto para o tráfego? Pois bem, em dezembro do ano passado, surgiram ali problemas estruturais, com afundamento do asfalto e surgimento de buracos em ruas e avenidas da cidade de Araçatuba, né? De forma geral. Passados 50 dias, pouco foi feito para reparar os problemas que surgiram e as medidas adotadas parecem ineficazes no que diz respeito ali ao prolongamento da Pompeu. Estou falando das obras de canalização do córrego Machadinho e também do prolongamento, da pavimentação do prolongamento da Pompeu de Toledo no trecho entre as ruas Sarjop Mendes, Tupinambás e a Anhanguera, marginal da rodovia Marechal Rondon. O trecho da Anhanguera e da galeria de reforço no trecho entre a Sarjop Mendes e a rotatória da Saudade, neste trecho as obras começaram no fim de abril de 2019, portanto 19, 20, 21, 22, 23, 4 anos e ainda não foram concluídas. Há muitas informações controversas quanto à recuperação, mas no momento não foi divulgada uma data para o início dos trabalhos. A Prefeitura de Araçatuba atribui o problema a obras executadas pela SAMAR, ou, na verdade, não seriam obras, seriam um mau dimensionamento, talvez eu possa dizer assim, ou mesmo ligações, disseram isso, ligações da galeria de chuva feita com o esgoto, e aí fez com que a pressão naquele local fosse maior, arrebentasse a tubulação e aí afundou o asfalto. Basicamente, grosso modo, teria sido isso. Algumas intervenções chegaram a serem feitas no local, mas sem obter resultados esperados, porque as rachaduras e afundamentos continuam. E aí surgiram, com o passar do tempo e chuvas, outras rachaduras em outros pontos do prolongamento. O problema teve origem no trecho entre as ruas Pirajá e Peru, na margem direita do córrego Machadinho. Vereadores, citando o secretário de Planejamento Urbano, disseram que a SAMAR vai fazer o reparo. Ocorre que, por meio de nota, a concessionária não confirma essa informação. Diz a SAMAR que, como empresa parceira da Prefeitura de Araçatuba, tem disposição para participar da solução do problema e reforça que os eventos na Avenida Pompeu de Toledo não têm relação direta com as suas redes de esgoto. Por fim, como eu disse, não há data para o início do trabalho. É bom que a gente reforce, volte e meia isso, porque o problema continua, não há data para o início da recuperação, portanto não há data para a entrega daquele trecho à população. Mais de 20 milhões de reais foram gastos nesta obra até agora. A Prefeitura diz que não serão gastos mais recursos em função dos reparos. No entanto, fez uma atribuição à rede de esgoto da SAMAR, que agora desmente a informação. Então, a situação tem que ser resolvida, tem que ser identificada, por que ocorreu, para que não ocorra de novo, devidamente reparados os problemas e o trecho finalmente aberto à população. Tá certo? É isso, 8 horas e 18 minutos. Política local. Os vereadores Arnaldinho, Gilberto Batata Mantovani e Antônio Edivaldo Dunga Costa são os novos membros efetivos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Araçatuba. Os vereadores Luiz Moato e Regininha são suplentes. Os membros do Conselho de Ética são responsáveis por zelar pela observância dos preceitos do Código de Ética e Decoro Parlamentar e também do regimento interno da Câmara de Araçatuba. Eles têm o dever de apurar infrações que foram cometidas, atuando para preservar a dignidade do mandato parlamentar. O plenário também elegeu membros da Corregedoria Parlamentar para os próximos 2 anos. Com 14 votos, foram eleitos os vereadores Nelsinho Bombeiro para o cargo de corregedor titular e Coronel Guimarães como corregedor substituto, militares, portanto, nos cargos. Os corregedores parlamentares devem promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina na Câmara Municipal de Araçatuba, representando
ao Conselho de Ética e Decoro, quando assim for pertinente. 8 horas 19 minutos. Saúde Pública. A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui começa hoje a campanha de vacinação contra a meningite C nas escolas estaduais do município. O objetivo é imunizar adolescentes com idades entre 15 e 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose do imunizante. 11 escolas vão receber a vacinação volante, que será feita por uma enfermeira, um técnico de enfermagem e 2 agentes comunitários de saúde. A imunização vai ocorrer em períodos diferentes conforme a organização da equipe e direção de cada unidade escolar. Todas as escolas deverão ser visitadas até o dia 28 deste mês. A expectativa é aplicar cerca de 2.000 vacinas no período. A vacina contra a meningite C também continuará sendo aplicada até o final deste mês em todas as unidades básicas de saúde de Birigui, das 7 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. O imunizante é oferecido para os adolescentes, como eu disse, com idades entre 15 e 19 anos, que nunca receberam a vacina, e também para os profissionais que atuam no setor da saúde, que comprovam um vínculo empregatício, mesmo que ainda não tenham sido imunizados. Ainda sobre saúde pública, lá em Guararapes, a Prefeitura vai colocar o bloco de saúde na rua amanhã. Das 13h30 às 6h30 da tarde, o Departamento de Saúde de Guararapes promove um grande evento no estacionamento de um supermercado da cidade, voltado aí o evento para a saúde da população. Quem passar pelo local poderá aferir a pressão arterial, testar a diabetes e receber orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, cuidados com a dengue também e a importância do exame de mamografia. A população também poderá participar de exercícios físicos de forma gratuita, com a supervisão de profissionais do Departamento de Esportes, para garantir aí, lógico, a segurança e o bem-estar de todos. As atividades serão acompanhadas de música, com o grupo Cante com a Gente, participação do casal Gotinha e casal Dengue. Muitas guloseimas e brinquedos para a criançada também serão distribuídos. O evento será encerrado com um baile de carnaval. É isso. Saúde pública em alta aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. 8 horas 22 minutos. Vamos à entrevista do dia? Quem já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o colunista social que toda semana nos manda aqui informações relevantes, o Marco Aurélio Barbosa de Souza. Marco, só dando uma ajeitada aqui no celular, porque a gente está ao vivo no meu Facebook, aliás, na minha fanpage no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e o Marco está aqui para falar do aumento da abertura de empresas e também da geração de empregos em Araçatuba e região no ano passado. Falará também de expectativas para este ano, né, porque a gente sempre quer, principalmente, notícias positivas. Vamos lá para ver o que o Marco Aurélio vai dizer. Marco, bom dia. Eu começo perguntando para você, então, quais são os dados sobre aberturas de empresas que você compilou na plataforma Observatório Econômico no ano passado? Bom dia, Marcelo e ouvintes da Jovem Pan, pessoal aí da sua rede social. É um prazer sempre estar aqui e compartilhando um pouquinho dessa área nossa, que eu gosto muito, que é a área da economia. Marcelo, o ano passado foi um ano bom, um ano bem positivo na minha avaliação em relação ao desempenho da região administrativa de Araçatuba, em vários aspectos, quando a gente olha, né, os indicadores econômicos, e aí a gente começa com esse da abertura de empresa, que é um indicador importante. Marcelo, no ano passado, os 43 municípios da região tiveram a abertura de 15.500 empresas. Mais de 15 mil empresas? Sim, por quê? Porque nós temos uma grande abertura de microempreendedores individuais. Os MEIs, não só no Brasil, na região como no Brasil, tem sido, né, um caminho aí em termos de abertura. Então, desse universo de 15.500, nós temos aproximadamente 10 mil microempreendedores individuais. Ou seja, 2/3, 2 de cada 3 empresas abertas foram MEIs. Mas aí, me permita te perguntar, já emendar
esta pergunta e depois, se você quiser, volte aí na sua análise, que eu creio que você não tenha terminado a primeira resposta. Essa história de abertura maior de mês em relação ao universo de empresas abertas não significa também que as pessoas podem ter perdido o emprego e aí empreendido na forma de MEI? Sim, Marcelo, bem colocado. Nós sabemos que economia, há dois caminhos aí para empreender. O empreendedor por oportunidade, que esse é interessante porque ele fez pesquisa, muitas vezes ele planejou, fez um plano de negócio, avaliou a viabilidade daquele negócio e tem uma chance de continuidade daquela empresa evoluir. E o empreendedorismo por necessidade. Isso também acontece, apesar de que eu acredito, Marcelo, que no ano passado isso tenha diminuído, porque a geração de emprego, ela também ocorreu na nossa região. Nós também aumentou? Vamos falar um pouco disso. Entendi. Então, é um empreendedorismo mais realmente por visualizar oportunidade. Que também no universo do MEI há uma série de outras questões, né, que demandam uma investigação mais aprofundada, que muitos abrem às vezes para a questão de aposentadoria. Então não é um empreendedor de fato, mas a gente não consegue hoje nos dados fazer essa avaliação. Quais foram os setores, Marco, que mais abriram empresas? É comércio, é prestação de serviço, é indústria, é agronegócio? Excelente pergunta, Marcelo. O setor de serviço liderou a abertura de empresa nesse ramo de cabeleireiro, manicure, serviço de alvenaria, que é uma espécie, né, como se fosse um pedreiro, o pessoal que trabalha aí na cadeia produtiva da construção civil. Nós tivemos também serviços domésticos. Então, o setor de serviço ele puxou e, na sequência, Marcelo, comércio. A indústria entre o top 10, vamos pensar assim, de abertura da região, a indústria ela não aparece sim serviço e comércio, e na economia a gente explica isso também, Marcelo, que você abrir uma empresa do comércio e serviço, você tem mais facilidade, menos recurso, nós chamamos de menores barreiras à entrada. Industrializar já demanda um investimento maior, sim, torna uma dificuldade maior em termos de aporte de capital. Uma dúvida aqui que estão me perguntando, você falou serviços domésticos, o que vem a ser isso? Seria a contratação da pessoa, né, de certa forma, que trabalha na casa das pessoas, fazendo serviços diversos. É que assim, ela perdão, uma forma você está falando de diarista ou você está falando de encanador, de eletricista? Não, seria realmente o diarista, que é contratado para ficar formalizado, não ter nenhum problema trabalhista. E você vê, esse já não é um empreendedor dentro daquela concepção mais tradicional. Entendi. Marco, qual é a sua expectativa, dada aí a abertura de 15 mil empresas no ano passado, para este ano? Deve-se manter este nível de abertura de empresas, cair ou mesmo aumentar ainda mais? Bem, Marcelo, isso está muito conectado à economia como um todo, ao crescimento do PIB, às oportunidades. Eu acredito que a abertura de MEI ela vem ampliando, né? O governo, inclusive, tem um estudo aí de aumentar o faturamento do MEI, né, o que vai trazer uma série de mudanças, de hoje 87 mil por ano para 145 mil, e o MEI hoje pode contratar uma pessoa com carteira de trabalho assinada, vai poder contratar duas. Nesse contexto, Marcelo, eu acredito que a abertura de MEI vai aumentar, mas deve diminuir a abertura das outras categorias, que são empresas, vamos dizer, de maior porte. Tá, no decorrer do ano, em decorrência até do cenário econômico que a gente observa. Mas o número deve continuar ainda nessa casa dos 14, 15 mil para esse ano 2023. E isso, na sua concepção, é positivo, é negativo ou não dá para chegar ainda a uma conclusão? Bem, ainda precisa avançar um pouco na análise. Mas é importante, né? Tendo abertura, eu acredito que essas empresas elas têm a oportunidade de crescer de MEI, de virar uma microempresa, um EPP e passar por esse processo de desenvolvimento. Hoje os municípios têm muito apoio para esses empreendedores, Banco do Povo, o Sebrae que faz um trabalho extraordinário, qualificação. Então esse pessoal tem que buscar esses empreendedores, essas oportunidades para se qualificar e fazer com que a empresa se perpetue, porque o índice de mortalidade ainda é muito alto também no Brasil como um todo.
Ô Marco, e aí quando a gente compara, você fala o Brasil como um todo, a gente está falando aqui mais de região. A região está correspondendo no mesmo nível ao crescimento do número de empregos e de abertura de empresas ao restante do país? Está melhor. Isso é interessante, né, Marcelo? Olha que bom. Que do ponto de vista da abertura de empresa, houve um crescimento de 3% comparado a 2021 na região nossa de Araçatuba, enquanto no Brasil caiu 5% de um ano para o outro. Então a gente está na contramão do ponto de vista positivo. Já na geração de emprego, a mesma coisa. A região teve um crescimento muito alto ano passado, com a geração de 9 mil postos de trabalho. Ou seja, entre contratações e demissões, contratou-se mais do que demitiu 8 mil trabalhadores. Nós tivemos o dobro, por exemplo, Presidente Prudente. A região Presidente Prudente gerou aproximadamente 4 mil postos de trabalho, enquanto nós ultrapassamos 8 mil empregos. Caramba! Então isso é um dado interessante para a gente avaliar. Com certeza. Marcos, são 8 horas e 30 minutos. Eu vou chamar um rápido intervalo de 2 minutinhos, mas no próximo bloco você volta e a gente fala mais um pouco sobre geração de empregos. Vamos falar também sobre o Observatório Econômico, que é uma baita de uma ferramenta para gestores públicos e também para empresas aqui da região terem dados estratégicos para políticas públicas e para negócios. E você que está aí do outro lado já sabe, envie comentários e também perguntas para o nosso entrevistado, como de outros assuntos. Eu estou aqui, por exemplo, no meu Face com o Luciano Zezo, e ele está perguntando aqui se existe algum projeto da Prefeitura para continuar o asfaltamento da Avenida João Arruda Brasil depois da Rua do Fico. Luciano, você deve estar falando ali da marginal do córrego Machado de Melo, que passa por trás do Monte Rei, salvo engano, né? Eu vou encaminhar a sua solicitação à Prefeitura e assim que me responderem, eu encaminho para você, tá bom? Muito obrigado pela participação, Luciano Zezo. Se você quiser enviar, vamos lá de novo, questionamentos e mesmo comentários, 98106-1043, WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 98106-1043. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você sabe, tem mais notícia relevante e a segunda parte desta entrevista interessante com o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Jornal da Manhã, Araçatuba. No segundo bloco, eu vou te dar um pouco mais de tempo, vamos esticar um pouco mais. Se eventualmente eu me esquecer de fazer alguma pergunta que você considere relevante, o ouvinte merece isso, você pode comentar. Marcelo, eu gostaria de dar um outro dado interessante, fique à vontade. Se você falar alguma coisa de como fechou as exportações, o crescimento da economia, a gente pode entrar também. Aí fecha um quadro, né? De região, você fala? Da região. Crescimento do PIB da região e as exportações da região. Que a gente fica com 4 indicadores. Né? Que aí eu tenho aqui também, acho que dá pra gente avançar. E os 4 indicadores tiveram crescimento melhor do que o Estado. Abertura de empregos, abertura de empresas, geração de emprego, PIB e exportação. Perfeito, Marcelo. Aí a gente fecha melhor. Você já viu esse livro? Não, não. Eu recebi, foi uma lembrança que a Suzana Sintra, empresária lá de Irigui, me deu, porque ela é uma das autoras. São 26 textos de autores que vão publicar livros pela editora Gente neste ano. E aí a editora, muito sabidamente, pegou resumos dos livros feitos pelos autores e colocou 26 aqui, resumos para falar, no ano que vem, todos esses temas virarão um livro cada um. Cara, textos muito bons de desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, muito interessante. Eu sugeri a ela que faça ofertas de lote para as empresas. Compre para os seus líderes. Cara, ajuda muito. Vou até falar depois. Legal, boa ideia, Marcelo. Precisa sempre buscar. Né? Não é? Deixa eu voltar aqui e a gente já continua.
Estamos de volta, 8 horas 34 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar no 104.3 do seu rádio, assim como no site lr1.com.br e no aplicativo LR1, está lá na sua loja de apps. Baixe, selecione nossas rádios e procure Jovem Pan Araçatuba 104.3. Também existe a opção de você ir à minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e acompanhar ao vivo todo o programa Notícias e a entrevista do dia, que hoje é com Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista, trazendo aí informações importantes, relevantes, estratégicas, digo mais, sobre a região de Araçatuba, falando de abertura de empresas, geração de emprego. Neste bloco vai falar ainda sobre PIB e exportações. 4 indicadores para fechar esta área importante da vida de todo mundo, que é a economia. 8 horas 35 minutos. Olha, eu quero agradecer a audiência dos ouvintes que estão ali sempre com a gente, hein? Todo dia, ouvindo, interagindo, como o doutor advogado Caetano Procópio Neves, o seu irmão policial Alexandre Procópio Neves, professor de matemática Oswaldo Gebra Júnior, a Camila e o Paulinho Grisioli, marido de aluguel dos bons, hein? Paulinho Grisioli. O publicitário Ricardo Cruz, que ontem esteve aqui, deu uma aula sobre mídias sociais. Sua esposa, confeiteira de mão cheia, cozinheira de mão cheia, cara, não tenho nem o que dizer, entre lá nas mídias sociais dela, Mari Hashiguchi. E o filhote deles, o JP, João Pedro Ranussi, o Paulo Henrique Gilberti Tavares, analista de sistemas, diretor gerente de projetos, o Luiz Galo, o Douglas Dias, que está fazendo agora, salvo engano, ele é que é publicitário, mas está trabalhando com a esposa agora, fazendo comidinhas pet. Olha, show de bola, hein? O advogado também, Marco Carvalho, doutor Metal, o Irã Márcios, está lá na Edux, fazendo as programações, mandando bem. Olha, temos audiência internacional. Deco Kimura, também conhecido como Sumo. André Kimura falando ouvindo diretamente do Japão. Obrigado, André. O André Luiz Alves, o personal trainer Lucas Damaso, seus pais Tito e Tânia, e também a Vanessa Olivieri, lá da UDOP. Vanessa, mande abraços para Rogério Mian e também Antônio César Salib. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? 8 horas 37 minutos. Coluna semanal. Hoje é dia da coluna Cabe em Qualquer Empresa, com o consultor Fábio Ferreira. Toda sexta-feira você tem acesso aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a dicas e informações relevantes para abrir o seu empreendimento ou mesmo ampliar o seu negócio. Hoje, o Fábio Ferreira continua falando de atendimento ao cliente e técnicas de vendas, tema que ele começou a abordar na semana passada. Vamos então às dicas e orientações de Fábio Ferreira.
Este foi o consultor empresarial Fábio Ferreira. Olha, em relação às colunas da semana, a cada dia, aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, a gente conta com um especialista que comenta um tema da sua área de atuação. Isso para levar até você informações relevantes sobre agronegócio, economia, nutrição, empreendedorismo. Na segunda-feira, tem a coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Na terça, traduzindo o economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza, que hoje é meu entrevistado do dia. Na quarta-feira, Dica da Nutri com a nutricionista Andréa Gigliotti. Quinta-feira, Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. E sexta-feira, como você acabou de ouvir, Cabe em Qualquer Empresa com o consultor Fábio Ferreira. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas e que fazem a diferença na sua vida, assim como na do seu empreendimento. 8 horas e 42 minutos. Olha, por falar nisso, eu quero muito dar uma sugestão a você que é empresário, empreendedor, executivo, líder, trabalhador de forma geral também. Eu terminei a leitura de um livro chamado Seja Imperfeito. É este aqui, ó. Seja Imperfeito, da editora Gente, que tem 26 textos escritos por 26 autores diferentes, que na verdade são resumos de livros que eles vão lançar neste ano. O Seja Imperfeito, da editora Gente, foi lançado no ano passado exatamente com este objetivo de ser um aperitivo para os livros que estes 26 autores lançarão pela editora neste ano. Os textos falam sobre desenvolvimento profissional, pessoal, gestão de pessoas, sucesso. Um texto melhor do que o outro. Eu ganhei este livro e sorteei um segundo volume da minha amiga, a empresária Suzana Sintra. Preciso dizer que vale muito a pena você adquirir este livro. E eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda gratuita, viu, Marco? Muita gente pode achar... Não, olha, gostei muito, obviamente, de uns textos mais do que de outros, mas acredito que ao menos um deles vai servir para você que almeja algo melhor para a sua vida profissional. E olha, tem muito texto aqui que serve para a sua vida pessoal, inclusive. Então, a minha dica vai principalmente para empresas que querem o desenvolvimento das suas equipes, das suas lideranças. Adquiram lá um lote, 10, 20, 30 livros e presenteie os seus líderes, porque eu tenho certeza que a gestão de pessoas na sua empresa vai melhorar, tá bom? O livro é barato, enfim. Entre lá nas redes sociais da Suzana Sintra e adquira Seja Imperfeito. Tá aí a minha dica de leitura de hoje. Agora são 8 horas e 44 minutos. Serviço público durante a folia. Por causa do carnaval, não haverá atendimento presencial ao público na Samar na segunda e terça-feira da semana que vem, dias 20 e 21 de fevereiro. Você sabe, a Samar é a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba. Neste período, dias 20 e 21, serão mantidos os atendimentos 24 horas pelos canais digitais, WhatsApp, 0800 e o chat online. Estão todos lá no site da Samar, que é o samar.eco.br. O atendimento presencial será retomado normalmente na quarta-feira, dia 22, a partir das 8h30 da manhã. 8h45. Doação de sangue. O Banco de Sangue de Araçatuba vai funcionar no período de carnaval em regime parcial, ou seja, ele estará fechado no domingo, dia 19, e na terça-feira, dia 21. Mas nos outros dias vai ficar aberto, atendendo os doadores no seu horário normal, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde, e no sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde. Lembrando, o Banco de Sangue de Araçatuba fica na rua Gaspar de Lemos, número 2, no Jardim Alvorada, anexo ao Hospital da Unimed. Você precisa entrar no estacionamento da Unimed, fica ali do lado direito do hospital, basta se informar. Para engajar os doadores,
aliás, por causa do feriado prolongado e do recesso no trabalho, as doações de sangue tendem a cair. E o apelo do Banco de Sangue é para que as pessoas reservem aí um tempinho no meio da folia para fazer a sua doação. Para engajar os doadores, o Banco de Sangue está veiculando, e nos próximos dias continuará fazendo isso, uma campanha alusiva ao Carnaval nas suas redes sociais com a hashtag Folia Solidária. A mensagem é: além de escutar música, festejar e curtir bons momentos, venha doar sangue também. Afinal, ajudar alguém e salvar até 4 pessoas é a melhor forma de celebrar a vida. Segundo a entidade, o procedimento de doação de sangue é rápido, não dói e ainda sobra tempo para você cair na folia com os amigos. O Banco de Sangue de Araçatuba, é bom lembrar, atende hospitais públicos e privados de Araçatuba e região. Para doar, basta comparecer à unidade ou agendar previamente, observando os requisitos que estão lá no site, nas mídias sociais da entidade. É isso, tá bom? Solidariedade é tudo. 8h47. Vamos à segunda parte, então, da entrevista do dia com o Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista. Marcou, só deixa eu ajeitar aqui, pronto. O Marco Aurélio está falando aqui de indicadores econômicos aí da região de Araçatuba, positivos por sinal. Falou no primeiro bloco de abertura de empresas e também geração de empregos em Araçatuba e na região, tudo positivo. Neste segundo bloco, vamos falar um pouco mais sobre geração de empregos, PIB e também exportações. Marco, começando por geração de empregos, cidade que mais gerou empregos na região, qual foi e em qual setor? Bem, Marcelo... Só um minuto, por favor, cometi uma falha aqui, agora sim. Bem, Marcelo, em relação à geração de emprego, a gente quer destacar que o setor que puxou a geração de emprego na região foi a indústria. Em seguida o setor de serviço e na sequência comércio. E do ponto de vista dos municípios, Araçatuba teve a maior geração de emprego, 2.200 postos de trabalho, seguido de Ibirigui, como os dois principais da região. Você está falando em geração de empregos, mas isso não quer dizer que seja o saldo. O saldo Araçatuba também foi a maior ou foi Ibirigui? Foi saldo. Saldo foi Araçatuba. Saldo é o número de empregos gerados contra o número de empregos, é o número de demissões, e aí dá um saldo que em Araçatuba foi o mais positivo. O mais positivo da região. Perfeito. Perfeito. O que é natural, afinal de contas, são as maiores cidades da região, né? Então acredito que seja algo meio que orgânico, mas que bom que não foram demissões maiores do que abertura de vagas de trabalho, né? Ô Marco, e em relação a PIB, vamos falar PIB primeiro ou exportações, o que você prefere? A gente pode falar, acho que do Produto Interno Bruto, do Vamos PIB. lá, como foi o comportamento do PIB da região de Araçatuba em 2022? Bem, foi interessante também, Marcelo, nos últimos dados nós temos do acumulado dos 3 primeiros trimestres. E o PIB da região cresceu 2,1% nos 3 primeiros trimestres de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. Mas é importante ressaltar, Marcelo, que esse crescimento é maior do que o crescimento do Brasil no mesmo período. Opa. Então, isso é interessante. Em termos de monetários, né, que a circulação de dinheiro, são 28 bilhões de reais de PIB acumulado nos 3 primeiros trimestres do ano. Na minha visão, deve se aproximar o PIB da região em 50 bilhões de reais no ano passado, o que é um recorde do ponto de vista da série histórica. Desculpa, eu não entendi. Você falou 28 bilhões. E mais um trimestre vai quase que dobrar? Não, desculpa, vai para 40 bilhões. São 10 bilhões por trimestre, aproximadamente. E o que vai ser um recorde, esses 40 bilhões, nunca foi alcançado por nossa região, mesmo antes do período da pandemia. Vale a gente lembrar que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no período. A gente está falando de bens e serviços, inclusive, não é? E aqui você acredita esse aumento do PIB? O que puxou essa elevação do PIB regional? Bem, os dados já demonstram, foi a indústria, então você vê que corresponde o crescimento do PIB puxado pela indústria com o saldo de emprego, que também foi a indústria a maior geradora de emprego no ano passado. E na sequência nós tivemos também o setor de serviço.
Então, o resultado do PIB ele tem total aderência com também o que nós tivemos no mercado de trabalho. E eu acredito que esse crescimento continue nesse ano. E essa indústria, Marcelo, ela foi, para talvez entrar no outro tema, impulsionada também, além da venda no mercado interno, ou seja, venda para o país, para os diversos estados. Exportação, né? Nós tivemos as Antes de a exportações. gente entrar nesse outro indicador, eu queria te perguntar o seguinte: é bastante amplo a indústria, mas algum setor em específico ajudou mais do que os outros? Porque aqui a gente tem a sucroalcooleira em toda a região, mas tem a calçadista em Birigui, tem indústria de alimentos, indústrias fortes e também de equipamentos médicos hospitalares em Araçatuba. Quais os setores da indústria? Bem, Marcelo, no geral, a indústria como um todo ela ficou com saldo positivo e contribuiu para esse PIB. Mas os que se destacaram foi, em primeiro lugar, a indústria calçadista, que está praticamente sediada em Birigui, a indústria alimentícia, no qual Araçatuba tem, né, um grande destaque, com grandes plantas produtivas, e também outros municípios, e depois o setor metalúrgico, de máquinas, equipamentos. O que é interessante, Marcelo, é que o crescimento não fica concentrado em um único setor, ele envolveu um conjunto de setores industriais em um momento importante que tanto o governo federal eleito como o novo governador de São Paulo falam da ideia de um apoio à reindustrialização do Brasil, que a indústria vem diminuindo a sua participação no PIB, e esse desempenho da região traz uma esperança de algo interessante para esse ano e os próximos. E aí, você falou a calçadista em primeiro lugar, a alimentícia em segundo, a metalúrgica, a sucroalcooleira não figura aí entre as grandes? É que ela está na alimentícia, então... ela entra na... Tá. Sucroalcooleira, porque a sucroalcooleira, na verdade, ela entra como energia, entra como alimentícia, né? Açúcar, tá certo, isso. Tá Então certo, ela também está nesse ponto, inclusive com grande destaque em exportações. Então vamos entrar, já que você falou em exportação, como é que foi o comportamento aí? Assim como você falou até agora, olha só de boas informações. Maior número de abertura de empresas, perfeito, aumento na geração de empregos, aumento expressivo no produto interno bruto regional, e agora vai falar também de aumento nas exportações? Perfeito, Marcelo. Foi muito interessante. Nós temos estatísticas de exportação desde 1997 para os municípios. O ano passado, Marcelo, foi o recorde, o maior valor exportado pela região na história. Foram 1,4 bilhões de dólares exportado pela região, um crescimento de 40% comparado ao ano de 2021. Então essa exportação ela foi importante também, tanto para a geração de emprego como para a alavancagem do produto interno bruto. E o que exportamos tanto assim, aumentado? Isso também é outro dado interessante, porque houve aumento da exportação de praticamente todas as categorias de produtos que a nossa região exporta. Mas os que puxaram foram os ligados ao setor, vamos dizer assim, do agronegócio. Então nós tivemos avanço na exportação de carnes, que tem Andradina ali um grande exportador. Tivemos aí espalhado na região um aumento na exportação de açúcar, na exportação de álcool, também em produtos industrializados. Eu quero destacar a indústria calçadista de Birigui, que avançou nas exportações de calçados. Porém, também os setores, soja, exportação de milho, exportação de máquinas e equipamentos. Então, a exportação aumentou em todo o conjunto. E o mais interessante, Marcelo, que houve um aumento quantitativo dessa exportação em dólares e um aumento da quantidade de países que a nossa região alcança do ponto de vista exportador. Isso é bom porque aumenta o leque, as oportunidades, essa abertura de novos mercados, que traz uma esperança de uma continuidade desse avanço nesse ano 2023. Muito bom. Marcos, você está trazendo muitas notícias positivas e acredito que relevantes. E eu sei que você compila todas elas na plataforma Observatório Econômico, que você, inclusive, disponibiliza para prefeituras, para empresas privadas, mas eu gostaria de entender um pouco melhor isso. Os dados são interessantes, como é que tanto o poder público
para a instituição das suas políticas, quanto empresas podem se valer destas informações e devem se valer delas para nortear o seu planejamento e as suas estratégias de negócio. Sim, Marcelo, nós temos esse trabalho de compilação desses dados bem atualizados. Você compila dados do governo federal, estadual, municipal, isso. Tanto de órgãos oficiais quanto de outros? Perfeito. Estudo dados públicos, dados realmente que tem uma fundamentação para uso, para tomar decisão. E tudo isso, Marcelo, numa plataforma usando tecnologia, isso tudo é automatizado, traz gráficos, indicadores, permite um esmiuçar dessa análise que é fundamental hoje. Eu preciso conhecer a minha realidade, ter um bom diagnóstico para tomar decisão. Inclusive para investidores, empresas que querem olhar setores para investir, que cidade está tendo crescimento maior, que setor, inclusive olhando dentro da cidade do ponto de vista geográfico, de bairros, ruas, que são estratégicas para você abrir o seu negócio. Então a nossa plataforma, que se chama Observatório Econômico, ela é importante tanto para o setor público, pensando em políticas públicas, geração de emprego, geração de renda, de apoio aos setores produtivos, como também para as empresas que têm que tomar decisão, têm que estar ali, otimizando, né, os seus investimentos, e ele precisa de dados e informação para estar fazendo isso. E que tipo de setor você engloba no Observatório Econômico? Ou são todos eles? Tem fotovoltaico, tem de outras matrizes energéticas, é comércio, é indústria, prestação de serviços? Que tipo de dados você pode dizer para a gente que tem no Observatório? Isso que é interessante, Marcelo. Na verdade, nós temos todos os setores. Todos? Os dados, eles permitem uma série de filtros. Eu quero analisar o setor moveleiro, eu consigo pela plataforma olhar o setor moveleiro, a parte do emprego, de abertura de empresa, a movimentação no comércio exterior. Então, todos os setores eles estão contemplados, o que dá uma visão legal para o gestor e também para o empresário, que ele vai poder olhar seu setor comparado com outros setores para tomada de decisão. E o mais importante é que essa base ela tem desde os anos 60, então você consegue enxergar a evolução histórica, além do dado muito atualizado. Então você toma a decisão com base em dados, por exemplo, já tem lá dados de janeiro, de emprego, abertura de empresa, exportação. Então muito fresco para que você tome a decisão mais assertiva para o seu negócio. E aí, para a pessoa entrar em contato com o Marco Aurélio e saber mais do Observatório Econômico, é rede social, é WhatsApp, como é que faz? Melhor pelo WhatsApp, Marcelo. Você pode passar, pode deixar? Sim, fazendo uma gentileza. 18 Sim. 99728 0973. A gente está à disposição de mostrar a plataforma, as suas potencialidades, para que o empresário, para que o setor público possa avaliar o seu uso dentro do seu trabalho, do seu cotidiano. 18 997 28 0973. Perfeito, é isso? Marcelo. Marco Aurélio Barbosa de Souza. O Marco também, obviamente, está lá nas redes sociais. Se você quiser segui-lo, Marco Aurélio Barbosa de Souza é este que você está vendo na live, lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Marco, deixamos de falar alguma coisa? Você quer fazer algum complemento? Eu acho que nós cobrimos bem aí os indicadores. A região realmente no ano passado teve um desempenho positivo. Nessas 4 que são as mais importantes variáveis, que é o crescimento da economia, geração de emprego, abertura de empresas, exportação. Nós estaremos acompanhando esses indicadores, Marcelo, e trazendo sempre aqui, né, para você poder divulgar para os empresários, agentes econômicos da nossa região. É isso, te agradeço, Marco, pela participação. Para além da coluna, né, que toda terça-feira ele tem aqui, traduzindo o economês. Por hoje é isso, porque agora já são 9 horas em ponto, eu vou ficando por aqui, adiantando, preste atenção no que eu vou dizer agora, adiantando que na semana que vem o Jornal da Manhã Araçatuba estará imperdível. Isso porque a gente vai falar todos os dias aqui, salvo exceção terça-feira, que é feriado, né? Para mim, mereço. Nós vamos falar segunda, quarta, quinta e sexta do problema envolvendo os alunos com transtorno do espectro autista sem cuidadores
nas escolas municipais de Araçatuba. Na segunda-feira, eu vou conversar com as mães Lívia Cristina Oio de Freitas e Caroline Lima. Terça-feira não tem programa, né? Na quarta-feira, vou conversar com a psicóloga Andréia Carvalho. Na quinta-feira, com a advogada Stephanie Rodrigues Sampaio. E na sexta-feira é a vez do vereador Luiz Boato, que encaminhou uma representação ao Ministério Público solicitando providências em relação ao assunto. Participe, comente e se tiver perguntas, mande para a gente no WhatsApp da Jovem Pan, que eu falo aqui todo dia, né? 981061043. 981061043. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, assim como no site lr1.com.br e também no aplicativo LR1. Está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS, clique em nossas rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência, você continua agora com muita música boa aqui na Jovem Pan. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Vai pular carnaval? Faça isso com responsabilidade, tá bom? Um abraço.